Leite. O Vinícius tem razão quando diz, por exemplo, que é necessária, né, a regulação dessa coisa. Só que a gente está tentando, né, há quanto tempo regulamentar, né, a democratização da comunicação no Brasil. Isso tem 30, 40 anos, desde a Constituição, né, da Constituinte de 88. Mas há um fenômeno, a meu ver, interessante agora, né, um fenômeno muito ilustrativo, que é o envolvimento, ou pelo menos a notícia do envolvimento de um grande conglomerado midiático brasileiro, que é a revista Veja. A revista Veja não está sozinha, a revista Veja é um complexo de mais de 100 ou 200 revistas, né? Que tem revistas femininas, revistas de casa, revista que a editora Abril. Então, foi comprovado, quer dizer, há uma ligação, no mínimo, suspeita, com um contraventor, e aquilo está gravado, né? É claro que esse pessoal é muito poderoso e está retardando que essas gravações apareçam. Agora, o que acontece? O que, a meu ver, o que há de novo nisso daí, é que essa Veja, essa como a Rede Globo e as outras, elas até há pouco eram uma coisa intangível, inatingível, impalpável, e hoje não, hoje ela está exposta. A gente vê a última edição da Veja, ela está se defendendo, né, dos ataques que tem sofrido. Aí a gente pergunta assim, de onde é que está saindo esses ataques que o Globo, o Jornal do Estado de São Paulo, a TV Globo, só protegem a Veja? Não, é nas redes sociais. Que esse sim que é o fenômeno novo, que é o fato novo da política brasileira, que é a presença da sociedade influindo e exigindo, né, exigindo respostas para essas notícias que circulam. E a Veja se sentiu até muito atingida a ponto de pedir uma intervenção planetária na internet, quer dizer, uma intervenção que viesse de um órgão, ela não soube dizer exatamente como, mas está na última Veja, sobre a Veja, né? Quer dizer, aquilo, sim, esse é o fenômeno novo, e isso será capaz, a meu ver, de corroborar a tese do Vinícius de o Congresso, então, se mobilizar e fazer essa regulamentação da mídia no Brasil. Hélio, por favor. Olha, eu também concordo plenamente com o Vinícius de que não vai mudar. A imprensa, a grande imprensa, ela tem a sua natureza, ela vive num determinado tipo de sociedade em que ela se sente muito à vontade para manter esse tipo de postura, ou seja, ter posições políticas claras, ter posições ideológicas claras e defender essa posição da sua Veja. De uma maneira mais exacerbada, vamos dizer, mais panfletária, como faz a Veja, até de maneiras mais discretas, até mais jornalísticas, como fazem outros veículos. Agora, eu também acho que essa questão da regulação, essa questão do também não vai acontecer tão cedo. Por que não vai acontecer tão cedo? Porque hoje nós temos um Congresso Nacional que está profundamente subordinado a essa mídia, que depende em grande parte dessa mídia. A grande maioria do Congresso hoje é integrada por pessoas eleitas pelo poder econômico, que prestam contas ao poder, estou falando poder econômico de uma maneira mais genérica, prestam contas, e que essas pessoas não interessa que haja essa regulação da mídia. E, deliberadamente, há toda essa confusão. Quando você fala em regulação, já se fala em censura, né? Todo esse trabalho ideológico, como disse o Leite, que é feito, que não, a população acaba sendo envolvida por ele. Agora, tem razão, a Veja hoje está na berlinda, coisa que há pouco tempo atrás parecia impossível. Então, eu acho que vai haver avanços, mas eu acho muito difícil. Eu acho que a questão principal é o seguinte, essas acusações, elas têm que ser investigadas. O que está se fazendo hoje é querendo impedir a investigação. Acho que isso é que é mais grave. Uhum. Eu não estou nem. Eu não estou fazendo julgamento. Não importa se no fim chegar, olha, não houve envolvimento. Talvez não tenha havido mesmo um envolvimento criminoso com essa quadrilha. Mas há algum tipo de coisa, como disse o Leite, tem gravações, as coisas estão. Alguma coisa tem. Há indícios. Se há indícios, tem que ser investigado. Agora, só para complementar aqui o Hélio, você tem o seguinte, a pressão da sociedade é que levou
na época, no início da ditadura, a criação não só da CPI do IBAD, teve uma outra, um ano depois, a CPI Time Life, né? Que foi o acordo que a Globo fez com a Time Life, um acordo com uma companhia estrangeira e que era proibido pela Constituição, era um acordo inconstitucional. E acabou desvendando tudo, quer dizer, mas por causa da pressão da sociedade. Quer dizer, o Congresso também era constituído do mesmo sistema que é hoje, o sistema representativo, que é altamente financiado pelas grandes empresas, sobretudo multinacionais e grandes corporações. Então, eu acho que o seguinte, o Brizola falava muito de uma coisa que ele chamava de processo social. Ele queria dizer processo dialético, mas para não chamá-lo de marxista, né, ele falava em processo social. É que são as coisas que acontecem, são contingências que acontecem, como essa da Veja. Né? A Veja era, até há pouco tempo, a gente dizia, um poder imensurável, um bloco monolítico, inatingível, e de repente a gente vê aí ela se defendendo. Entende? Quer dizer, pressão da sociedade. Como é que a sociedade está pressionando hoje? Não é mais nem pela votação, é agora pelas redes sociais. É isso, a meu ver, o que está ocorrendo. A TV comunitária tem justamente este papel, provocar este debate, chamar a sociedade, chamar os profissionais, os técnicos, os especialistas, para que possa intervir e criar condições para a efetiva democratização dos meios de comunicação no Brasil. Vejam só, essa questão da regulamentação, toda vez que se discute, é fazer uma tempestade, ou seja, é querer cercear a liberdade de imprensa, é querer impedir a discussão, é uma ditadura que quer se implementar. No entanto, o que a gente vê é uma ditadura dessas 6 grandes empresas que controlam a comunicação no país. O que essa CPMI do Cachoeira, com as descobertas que estão vindo à tona, podem contribuir, essas informações e a CPMI podem contribuir para que a sociedade perceba a necessidade dessa regulação, de uma nova regulação na legislação das comunicações no país, que permita efetivamente a democratização do debate, da informação, do acesso ao conhecimento. O que pode ser feito? Está aberto aí o que... Deixa eu retomar aqui, que eu queria aproveitar um ponto que o Hélio levantou, que ele mencionou que está havendo uma tentativa de impedir que a CPMI investigue indícios, etc., que, por todos os critérios, merecem ser investigados. Eu queria lembrar aqui que, há 2 ou 3 dias atrás, foram denunciados criminalmente na Inglaterra a ex-editora-geral do grupo News Corporation, lá, que chamava na Inglaterra News International. Exatamente, ela, o marido, a secretária, o motorista e uma outra pessoa que eu não me lembro, que tinha uma função menor também, foram indiciados por obstrução de justiça. Obstrução da justiça. Uma das coisas que eu acho que pode emergir da CPMI, dependendo, por isso que eu comecei falando nisso, que dependendo dos fatos que forem surgindo, né, pode ser que alguns empresários de mídia e até mesmo jornalistas possam estar, a essa altura, impedindo o exercício pleno da ação de investigação. O que se constitui crime. Né? O que se constitui crime. Então, essa é uma das possibilidades que me parece que podem resultar da ação da CPMI. A outra coisa que você levantou com relação à regulação, a questão da regulação no Brasil é tão complexa que nem mesmo as normas e princípios que foram estabelecidos no processo constituinte e que viraram normas e princípios da Constituição de 88, nem mesmo essas normas, a maioria delas, não foi regulamentada, elas não foram regulamentadas e, portanto, não são cumpridas. E eu vou dar um exemplo. Uma das normas regulamentadas, que é o artigo 224, que cria o Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Isso está previsto na Constituição
elaborada e promulgada em 88, a criação do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional, regulamentado por uma lei em 1991, só foi instalado em 2002, funcionou 4 anos e desde dezembro de 2006 não funciona mais. Então a questão da regulação no Brasil é tão complexa que o ponto que eu estou querendo insistir é esse, que nem mesmo as normas que estão na Constituição de 88, portanto, há quase 24 anos, há mais de 23 anos, não são cumpridas. Então, hoje, quando você fala em regular o setor de mídia, já há setores que recuaram de tal forma que não admitem mais nem mesmo o que já está na Constituição. Vou dar um exemplo. Há uma resistência feroz dos grupos de mídia a alguns itens do artigo 221 que prevê cotas percentuais para a programação regional, cultural, artística, jornalística, de entretenimento em geral. Tá certo? Isso provoca uma reação hoje feroz de certos setores empresariais. No entanto, isso é uma norma que está na Constituição. Tá certo? E nunca se conseguiu regular. Então, só para mostrar a dificuldade que se tem no Brasil de fazer essa regulação. Eu acho que realmente é muito difícil, como diz o Vinícius. Se nem o que está na Constituição existe, quanto mais o que ainda tem que ser implantado. É muito difícil também, pelo seguinte, o poder da mídia é muito grande. Nós sabemos que esses grandes grupos de imprensa eles têm uma grande audiência, eles têm uma grande influência na sociedade e toda vez que se tenta confrontá-los, eles vêm com uma força maior. Eu parto sempre do princípio seguinte: regulação, regulamentação, geralmente não interessa ao mais forte. Por quê? Porque o mais forte, sem regulamentação, sem regulação, ele faz o que ele quer, ele tem a força, ele tem o poder. Regulação e regulamentação interessa sempre aos mais fracos, numa determinada situação. E, infelizmente, é muito difícil mesmo. Pela nossa vivência no Congresso, sem querer generalizar, deputados e senadores, e também como ministros, presidente da República, têm muito medo da grande imprensa. Medo no sentido mais amplo, não é o medo físico, é o medo de que se brigar com a imprensa vai levar a pau todo dia, vai ser criticado, a imprensa vai querer, independente do que já fez. Então, o deputado, se você, lá, 513 deputados, se chegar para os 513 e falar assim, você faz aqui um discurso criticando a Globo, mesmo que ele queira criticar, vai ter menos de 10% que vai topar. Ninguém quer brigar com a Globo. Ninguém que tenha vida pública, que precise de voto, que tenha que ter, não vai brigar com a Globo. Então, ou brigar com a grande mídia. Então, isso dificulta muito esse trabalho. E, além disso, você tem aqueles parlamentares que são, assim, defensores árduos, né, da não regulação. Então, é uma luta muito difícil, como disse o Vinícius, como disse o Leite. Agora, eu acho que a CPMI já fez um papel. Só de colocar isso aí em debate, só em colocar, como disse o Leite, colocar a Veja se defendendo, preocupada em se defender, né, só isso eu acho que já foi um grande avanço. Para a situação que nós temos, já foi um grande avanço.